O Instituto dos Advogados Brasileiros tem a honra de receber Sérgio Luiz Pinheiro Santana. Sérgio, seja muito bem-vindo. Poderia nos falar sobre como combater as fake news nas eleições 2022? Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com a Carmela. A democracia brasileira, ela passa por um momento muito difícil, porque nós temos hoje elementos que têm características endógenas e exógenas e que caracterizam também o avanço do processo tecnológico que, em vez de vir para o bem, está vindo para o mal. A nossa jovem democracia, né, que vem desde 1985, com a transição política e a Constituição de 1988, ela estabeleceu um marco de compromisso com o processo democrático, na medida em que todos os cargos eletivos eles passaram a ser objeto do sufrágio. Porque antes nós tínhamos algumas figuras, como o senador biônico, a não eleição de governadores de estado, de prefeitos de capitais, de instâncias hidrominerais, cidades que eram consideradas áreas de segurança nacional. A ditadura fez isso. E com a Constituição de 88, né, houve uma preocupação muito grande com os marcos democráticos da participação do cidadão, tanto em termos da democracia representativa, e aí possibilitando que todos os cidadãos pudessem sufragar todos os cargos eletivos, proporcionais e majoritários, e também com os instrumentos de democracia participativa. Infelizmente, ainda temos muito a avançar, porque tivemos poucos plebiscitos, poucos referendos em relação ao potencial de temas importantes e de interesse da sociedade. Mas o restabelecimento desse marco democrático ele foi muito importante porque o objetivo era estimular que o cidadão voltasse a ser um ator político importante para os destinos do país. E, por isso, nós tivemos logo em seguida, em 1989, como vocês devem se lembrar, as primeiras eleições diretas, depois de um longo período sem eleições presidenciais sob a forma direta, em que nós tivemos aí a primeira eleição restabelecendo um processo de continuidade. E as eleições, elas marcam um momento muito importante, porque é o momento em que a população ela vai decidir se ela continua, se ela concorda com os marcos políticos em curso, ou se ela vai optar por um candidato que venha com uma outra proposta, que venha com outro projeto. Estabelecimento desse marco democrático, né, de alternância ou não, ou de continuidade dos mandatos eletivos. Nós temos verificado que, nos últimos processos eleitorais, principalmente no último, infelizmente, essa liberdade, né, do voto, essa liberdade de participação, ela foi maculada principalmente por conta das fake news. Fake news que tiveram, né, um papel fundamental, né, infelizmente, da Lava Jato, porque a Lava Jato ela estabeleceu um marco novo, não novo a nível histórico, mas novo na influência, né, na capacidade de influência do processo eleitoral, que foi justamente estabelecido, né, estabelecendo o lawfare. O lawfare com a participação dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação da mídia. E por conta disso, né, essa massificação desse lawfare, dessa influência que veio para influenciar o voto do eleitor, além de outras questões também, como o afastamento do ex-presidente Lula do processo eleitoral, levou a uma influência no processo político que levou a eleição a ter o resultado que nós acompanhamos. Porque se esse resultado tivesse acontecido dentro dos marcos de normalidade, aí não se tinha nem o que questionar, porque não teria ocorrido nenhuma influência que pudesse influenciar, de certa forma, a participação do cidadão nesse processo político. Uma vez que a massificação das notícias ela veio com uma direção, com um posicionamento, e um posicionamento muito claro, né, quanto ao projeto político que estava em curso, nós tivemos um resultado eleitoral que mudou profundamente a história política do país, na medida em que nós nunca tivemos, de uma forma tão clara, a vitória de um grupo de extrema-direita. E um grupo de extrema-direita que tem tido uma participação muito clara, né, em termos não só
na esfera política, mas também em relação às políticas públicas, né? E esse grupo tem também um projeto ultra neoliberal na economia, né? E praticamente a diminuição do tamanho do Estado, a diminuição das políticas públicas, né? Como tem se acompanhado, principalmente pelas propostas de emenda à Constituição que têm sido enviadas, né, pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional, e todas na perspectiva de estabelecer uma diminuição da atuação do Estado. Então, com essa perspectiva, temos tido aí, infelizmente, uma influência significativa no processo político, em que nós deveremos retomar, porque, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, né, foi considerado fake news, várias matérias, várias notícias, principalmente nas redes sociais, que tiveram nas eleições passadas. E essas notícias falsas, né, chamadas fake news, elas estão sendo colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral como uma questão fundamental e de grande importância, porque pode vir a influenciar novamente o processo político. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, né, nós acompanhamos agora a posse do ministro Alexandre de Moraes, né, e Ricardo Lewandowski, à frente do TSE, tem como um dos seus objetivos, um dos seus marcos de atuação, justamente possibilitar que a eleição ela seja realmente livre, né? Ou seja, o sufrágio ele se dê a partir da opção política do eleitor. Que o eleitor opte por qualquer candidato, porque ele tem a liberdade de escolher aquele que ele entende que será a melhor opção para o país, mas não por conta de influências, de mentiras, de notícias falsas, notícias que não correspondem à realidade e que acabam criando um instrumento muito difícil de você combater, porque as pessoas nas redes sociais, até na boa-fé, algumas não, né? Mas a maioria, eu acredito, na boa-fé, elas acabam repassando essas notícias e isso acaba criando uma dimensão sem precedente, porque acaba influenciando negativamente em relação a determinados candidatos, em relação a determinados partidos, em relação a determinadas federações. Então, esse combate às fake news acaba sendo importantíssimo como um compromisso da Justiça Eleitoral, um compromisso da democracia, e acredito também que isso deva ser do Congresso Nacional, porque todos os candidatos, eles, ou pelo menos a grande maioria, vão tentar um cargo político nas próximas eleições, né? Ou para continuar no seu mandato ou para um novo cargo eletivo, mas também tem interesse que o processo eleitoral ele seja um processo eleitoral dentro dos marcos da legalidade, dentro dos marcos que possibilitam que as pessoas realmente possam se manifestar livremente, e não por conta de notícias que venham influenciar negativamente ou positivamente. E, nesse caso do Brasil, nós temos uma importância muito grande, porque o Brasil é uma democracia muito respeitada no mundo inteiro. Apesar de sermos uma jovem democracia, o processo político em curso, ele delimita uma responsabilidade muito grande que nós temos na esfera internacional. E uma dessas responsabilidades é justamente por conta do nosso processo eleitoral, que tem o voto eletrônico. O sistema de voto eletrônico ele já existe desde o século passado, desde 1994, se eu não me engano, são 94 ou 98, mas desde o século passado. E nós temos um processo de continuidade que não tem notícias concretas de qualquer denúncia em termos de fraude, em termos de irregularidades, em termos de participação de grupos interessados em desestabilizar a democracia brasileira. Então, notícias irresponsáveis, notícias que tentam criar denúncias contra o processo eleitoral, eles vão contra não só a Constituição, mas também os marcos democráticos estabelecidos na Constituição de 88, no processo de transição política, e eu acho que o compromisso das forças democráticas, das instituições, né, todas as instituições desse país, de ter um compromisso de evitar que esse processo em curso, esse processo democrático, ele seja interrompido, ou ele seja maculado, ou ele seja desestabilizado por conta de denúncias sem qualquer comprovação, denúncias que vão de encontro
aos interesses da população, que é, naturalmente, ver a sua manifestação de voto ela ser respeitada nos marcos democráticos. Então, o que eu espero dessa eleição de 2022 é que o vencedor, seja lá o vencedor que for, seja lá a opção que a população decidir para os próximos 4 anos, e claro que quando falo nisso, eu falo também nas eleições para governador de estado, nas eleições de senadores, né? Vamos renovar 1/3 do Senado, e também nas eleições de deputado federal, né? Da Câmara Federal, que também elas sejam realmente uma eleição livre, soberana e que delimite a opção eleitoral do eleitor. A sociedade tem um papel fundamental, ao meu juízo, porque a sociedade organizada, né, a sociedade que tem compromisso com esse projeto democrático, ela precisa estar responsável, ela precisa também estar atuando em conjunto, né, não só com os poderes constituídos, né, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, mas deve estar participando de forma ativa, porque o combate às fake news deve ser mais amplo, né? Ele deve ser de toda a sociedade, né? Nós, como cidadãos, mas também as nossas instituições, elas devem estar compromissadas com isso. A nível estadual, a nível federal, a nível municipal, nós precisamos evitar que esse tipo de desestabilização do processo eleitoral, do processo democrático, ele continue. E não só nessas eleições, como nas eleições futuras. Então, esse é um compromisso que a sociedade deve ter, as instituições devem ter, o cidadão comum deve ter, e que visa, basicamente, que as forças democráticas elas atuem em conjunto, de forma articulada e utilizando todos os seus instrumentos para evitar que isso ocorra, né? Ou seja, o combate às fake news, inclusive até recorrendo ao judiciário, se for o caso, enviando essas denúncias para a apuração, né? Eu acho que o trabalho do judiciário é importante, mas também do Ministério Público Eleitoral, né? O Ministério Público Eleitoral tem que ser priorizado, tem que ser valorizado, tem que estar antenado com o que está ocorrendo e tomar as providências cabíveis.